está em todo lugar. Uau, isso é realmente azul. Você deveria vir ver. Isso é tão azul! Olha quantos você está encontrando. Eu me sinto como o Gollum. Se não fosse tão perigoso, seria uma atividade divertida de se fazer. Esses são os pedaços grandes. E quantas partículas que você não consegue ver? Esse mesmo tipo de material foi usado na construção dos prédios do World Trade Center. E quando as torres caíram, ele foi pulverizado até ficar microscópico e liberado no ar. As partículas ficaram suspensas no ar por dias e milhares as inalaram sem saber. Elas se alojaram profundamente nos pulmões das pessoas, causando estragos e provocando todo tipo de doenças. Nós sabemos há décadas que essas partículas são extremamente perigosas, mas quando as torres caíram, ninguém foi avisado. As concentrações são tais que não representam um risco à saúde. E ainda hoje, as doenças ligadas àquela poeira já mataram mais que o dobro de pessoas do que os próprios ataques. Quando começamos a procurar, continuamos encontrando esse material em lugares que nunca esperávamos. Ele estava contando aos jornais. As pessoas não estão apenas comendo e respirando isso, estão injetando diretamente. Em locais populares de off-road, maquiagens e brinquedos infantis. Diz que não é verdade o giz de cera do Mickey. Não. Foi detectado no pó ao redor de escolas e casas. 5 gerações de pessoas morreram lá em cima, e em vez de banirmos completamente, deixamos que se espalhasse. Alguns países continuam importando centenas de milhares de toneladas por ano e até 2035, quase 2,8 milhões de pessoas podem morrer por isso. Este é um vídeo sobre um material milagroso e mortal que não conseguimos parar de usar. Há uma história sobre os antigos gregos, do 2º século depois de Cristo. Eles tinham uma lanterna dourada que queimava por um ano inteiro sem se apagar, tudo por causa de um pavio muito especial que simplesmente não se consumia. Então, como eles desenvolveram essa tecnologia? Bem, a verdade é que eles não a desenvolveram, eles a encontraram. Imagine que você está andando por aí há 2000 anos e vê esse material fofinho saindo do chão. Ele tem todas essas fibras que você pode separar e torcer em diferentes formas. Primeiro vamos pegar um bom punhado. Então parece algodão. Parece que queimaria muito bem, como se fosse... Sim, dá para começar um fogo com isso, né? Certo, vamos ver o que acontece. Mas não está queimando. Isso é porque, na verdade, é uma pedra, é um mineral natural. O bloco central é simples, um átomo de silício cercado por 4 de oxigênio. O silício possui 4 elétrons na camada externa, mas deseja ter 8. Então, cada um dos oxigênios compartilha um elétron com ele, mas o oxigênio não compartilha de forma igual. Por ser mais eletronegativo do que o silício, atrai os elétrons compartilhados para si. Isso deixa o lado do oxigênio levemente negativo e o lado do silício levemente positivo. Agora, existe uma atração eletrostática entre esses átomos que puxa os átomos para mais perto e fortalece essa ligação. O resultado é uma unidade muito estável em forma de pirâmide, chamada tetraedro de sílica. Mas, se você olhar para os oxigênios nesses cantos, eles só compartilharam um elétron, mas na verdade querem 2 para completar suas camadas externas. Então, os cantos se ligam a outros átomos de silício para formar mais tetraedros e dessa forma a estrutura continua crescendo. As ligações aqui são muito fortes e estáveis. E como os átomos já estão fortemente ligados aos oxigênios dentro da estrutura do silicato, o oxigênio do ar não tem com o que reagir, então o material não queima. Mas, no geral, não há nada de especial nesses blocos de construção. Mais de 90% dos minerais da Terra são feitos desse material, de quartzo a argila. O diferencial deste material é como as unidades se conectam. Aqui, os tetraedros formaram uma folha e se ligaram a ela. Existe uma segunda folha formada por átomos de magnésio e grupos hidroxila, compostos por oxigênio e hidrogênio ligados. Agora, os espaçamentos atômicos dessas duas camadas são ligeiramente diferentes, então há um pequeno descompasso que causa tensão entre essas camadas, fazendo com que elas se enrolem. Você fica com pequenos tubos em rolo, que não se decompõem facilmente. Com calor, mantém a estrutura até cerca de 600 graus Celsius. Então todos esses fios individuais que você vê passando por aqui, todos são como esses rolos. Sim. O que é isso? O que era aquilo ali? Isso é só um lugar onde eu torci a fibra com minha pinça. Ao torcer essas fibras, elas não quebram. É literalmente uma pedra que pode ser tecida.
Ao fazer isso, as fibras criam uma estrutura emaranhada e em camadas. Se o calor for introduzido, ele precisa atravessar várias fibras e pontos de contato, com ar entre elas, o que reduz a velocidade de propagação pelo material. Por isso, começaram a usar isso em cortinas de teatro, isolamento, cobertores para locomotivas a vapor e roupas à prova de fogo, ou onde não queriam que algo pegasse fogo. Mas de longe, o uso mais importante surgiu por volta do século XIX. Entre 1790 e 1870, o número de pessoas vivendo em áreas urbanas nos Estados Unidos saltou de 1 em 20 para cerca de 1 em 4. Para isso, as pessoas precisaram improvisar. Andares extras eram adicionados aos prédios e pátios preenchidos com extensões improvisadas, apertando os edifícios. Praticamente todos esses prédios eram feitos de madeira, mas as pessoas dentro ainda cozinhavam com fogo aberto. Eles usavam lampiões a gás, acendiam velas, então um acidente e um bairro inteiro podia pegar fogo. Essa realidade atingiu a cidade de Nova York em dezembro de 1835, quando, em apenas 2 dias, 3 incêndios separados surgiram em Manhattan. Um espectador descreveu o que aconteceu como um oceano de fogo, com ondas rugindo, rolando e queimando. No final, 1/3 de uma milha de Manhattan foi engolido, destruindo quase 700 prédios. Isso custou 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 730 milhões atualmente. Catástrofes semelhantes estavam acontecendo em cidades do mundo todo: Chicago, Londres, Hamburgo e Tóquio. Quando essa taxa assustadora de destruição vai chegar ao fim? O problema era que quando um prédio pegava fogo, ele lançava brasas no ar. Essas brasas eram levadas pelo vento e caíam em outros telhados, incendiando-os também. 23 anos após o grande incêndio de Nova York, Henry Ward Jones, então com 21 anos, decidiu tornar os telhados à prova de fogo e interromper essa reação em cadeia. Porém, isso era mais difícil do que parecia. A solução dele precisava ser barata, fácil de produzir em massa, durável e aplicável em toda a cidade, inclusive nos telhados. Assando no sol durante o verão, congelando no inverno e, mais importante ainda, não podia pegar fogo, mesmo quando exposto a brasas incandescentes. Agora, Jones sabia de um mineral já transformado em tecido à prova de fogo. Apenas as fibras longas serviam para fios, as curtas eram descartadas como lixo. Jones percebeu que esses restos eram exatamente do que precisava: à prova de fogo, resistentes e principalmente baratos. Ele montou um laboratório improvisado no porão do apartamento e começou a experimentar. Esquentava piche na chaleira, espalhava no tecido e pressionava as pequenas fibras. Depois, ele torceu tudo usando o espremedor de roupas novinho de sua esposa e, quando testou, funcionou, não queimou. Em 1868, Henry Ward Jones patenteou sua invenção e, em 1927, a empresa que ele construiu estava gerando 45 milhões de dólares em vendas anuais. Mais de 800 milhões hoje. Assim, usavam esse material resistente ao fogo em vários tipos de construção. Em todos os Estados Unidos, o consumo cresceu de cerca de 20.400 toneladas em 1900 para um pico de 803 mil toneladas em 1973. Assim, quase todos os prédios nos Estados Unidos, públicos ou privados, comerciais ou residenciais, usaram esse material na época. Novos códigos de construção, sistemas de aquecimento mais seguros e outros materiais resistentes ao fogo também foram adotados. Isso ficou claro nesse período, com mortes por incêndio caindo cerca de 80%. Então, esse material provavelmente ajudou a salvar milhões de vidas no mundo todo. Porque ele não podia ser destruído pelo fogo, o nome que os antigos gregos deram a ele permaneceu. Eles o chamaram de inextinguível, ou asbesto. Asbesto, o mineral notável. Em meados do século XX, o asbesto estava em toda parte. Pastilhas de freio, torradeiras, tábuas de passar, secadores de cabelo, curativos cirúrgicos e cobertores. Você sabe, cervejeiros filtravam cerveja através dele e uma marca de pasta de dente até usava asbesto para dar mais brilho. A neve falsa nas vitrines das lojas de departamento e em filmes como O Mágico de Oz, tudo isso também era asbesto. Fenômenos climáticos incomuns também ocorriam. Desculpe, Dorothy, era algo tão sério. A Marvel até tinha uma vilã chamada Senhora Asbesto. Ela ateava fogo para fugir da polícia e atravessava as chamas em segurança com seu traje de asbesto. Para suprir essa demanda, o asbesto era extraído do solo em uma escala enorme.
Grandes operações de mineração expandiram-se pelo Canadá, Rússia e África do Sul, com a produção global chegando ao pico de cerca de 4,8 milhões de toneladas anuais em 1977. Mas o motivo pelo qual o asbesto acabou em tantos produtos diferentes é porque, na verdade, ele é um grupo de minerais diferentes. A substância branca e fofa que tentamos queimar antes chama-se crisotila e faz parte da família de minerais serpentinas. Mas outros tipos de asbesto pareciam completamente diferentes. Por exemplo, também existe o asbesto marrom, conhecido como amosita, que forma fibras grossas que quase parecem lascas de madeira, sendo forte, estável e altamente resistente ao calor. Por isso, era perfeito para ser colocado em materiais de construção, como painéis de cimento. Esse tipo pertence a uma família mineral diferente, os anfibólios. Aqui, ao invés de formar folhas, os tetraedros de sílica se encaixam em cadeias rígidas, parecidas com escadas, na amosita. Íons de ferro e magnésio, junto com grupos hidroxila incorporados na estrutura, unem essas cadeias, formando essas fibras longas e em forma de agulha. Mas, ao ajustar um pouco essa química, de modo que agora íons de ferro e sódio unam as cadeias, você obtém esse asbesto azul, ou crocidolita. Esses cristais se partem facilmente ao longo do comprimento e criam essas fibras finas e flexíveis que também são extraordinariamente resistentes. Com resistência à tração similar a de fios de aço de alta qualidade, esse tipo foi usado em isolamento químico, estaleiros e filtros nas primeiras máscaras de gás. Ah, e havia outro uso, difícil de acreditar agora. Nesta caixa mágica que eu tenho bem aqui está algo que foi fabricado bem aqui na Carolina do Norte. São cigarros produzidos na década de 1950. E se você olhar para o filtro, vai ver que os filtros são de amianto azul. Este é o Kent, com um filtro Micronite que foi fabricado com amianto crisotila no filtro. Então você não estava apenas fumando, estava fumando através de um filtro de amianto azul? Sim. Que negócio! Só Kent tem o revolucionário novo filtro Micronite, sobre o qual você ouviu tanto falar. Kent e só Kent filtra. Filtros rápidos, o melhor. No início dos anos 1900, uma jovem chamada Nellie Kershaw trabalhava em uma fábrica que fiava fibras de amianto em fios. Todos os dias ela respirava a poeira que aquelas máquinas lançavam no ar. Então, quando chegou aos 30 e poucos anos, ela estava tão doente que mal conseguia respirar. E quando ela finalmente decidiu pedir ajuda à fábrica, eles recusaram. Disseram que ajudar os trabalhadores criaria um precedente perigoso. Nellie morreu pouco depois, com apenas 33 anos de idade. O caso de Nellie chamou a atenção do patologista Dr. William Cook. Ao abrir o peito dela, viu pulmões cinzentos, cheios de cicatrizes e quase azul escuros, como um grande hematoma interno. E quando o bisturi dele passava pelos pulmões, fazia um som áspero. Era como raspar uma lixa. O tecido estava cheio de partículas minerais e, sob o microscópio, a causa era inconfundível. Fibras de amianto alojadas no tecido pulmonar. Se inalássemos algum tipo de fibra de amianto, eu meio que penso nelas como pequenas setas microscópicas, retas, que simplesmente descem pelo nariz ou pela boca e seguem pela traqueia. Se continuarmos descendo aqui, vamos ficando cada vez menores à medida que penetramos mais fundo no tecido pulmonar. E então, você chega nesses sacos alveolares, essas fibras de amianto ficam presas no tecido ali, junto com secreções pulmonares, enzimas e até glóbulos brancos. Eles têm dificuldade para quebrar essas fibras. Você acaba ficando com cicatrizes profundas dentro dos pulmões. Em 1924, o Dr. Cook publicou a primeira descrição médica dessa condição, que ficou conhecida como asbestose. Quando essas fibras de amianto se alojam nos pulmões, o corpo as trata como invasoras. Células especializadas chamadas macrófagos entram em ação, englobando e digerindo bactérias, poeira ou detritos. Mas as fibras de amianto são longas e rígidas demais para serem engolidas. É como tentar comer um palito de dente de lado. Os macrófagos continuam tentando e falhando, e nesse processo liberam substâncias químicas inflamatórias que danificam o tecido pulmonar ao redor. Trabalhadores que inalavam poeira de amianto diariamente acumulavam danos progressivos. Médicos enviados pelo governo britânico examinaram centenas de trabalhadores do amianto e descobriram que mais de 25% já tinham sinais de doença pulmonar.
Para trabalhadores com mais de 20 anos de exposição, esse número chegava a quase 80%. Em 1931, o governo classificou oficialmente o amianto como risco ocupacional, sendo um dos primeiros materiais industriais regulamentados por riscos à saúde. Mas as novas regras cobriam apenas as fábricas onde o amianto era fabricado. Não se aplicavam a outros trabalhadores, como construtores navais, mineiros ou operários da construção civil, regularmente expostos ao pó de amianto. Do outro lado do Atlântico, a situação também era ruim. Nos Estados Unidos, não havia regras federais obrigatórias sobre o amianto, só recomendações. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos recomendou um limite temporário de 5 milhões de partículas de amianto por pé cúbico de ar. Isso significava que um trabalhador podia inalar mais de 300 milhões de partículas de amianto por hora e ainda estar dentro das diretrizes. A situação piorou para os trabalhadores dos estaleiros com o início da Segunda Guerra Mundial. Os navios tinham muito isolamento de amianto, então os trabalhadores passavam o dia cortando e instalando o material em meio a nuvens densas de fibras. Segundo as diretrizes da época, esses níveis cumpriam a definição oficial de condições de trabalho seguras. O amianto, aliás, ainda era vendido como material mágico. Anos antes, a revista Time colocou o presidente da Jones Manville, Louis H. Brown, em sua capa de 3 de abril de 1939. Mas no início dos anos 1960, finalmente, um médico começou a ligar os pontos sobre o amianto. O Dr. Irving Selikoff dirigia uma pequena clínica em Paterson, Nova Jersey, quando o sindicato local dos trabalhadores do amianto pediu para que seus membros se consultassem com ele. Em pouco tempo, ele havia atendido a vários trabalhadores com graves cicatrizes pulmonares e, mais preocupante, um câncer raro chamado mesotelioma. Mas o mesotelioma está fortemente associado à exposição ao amianto e é um câncer dessas células revestindo o interior da cavidade torácica e, mais comumente, é essa cavidade pleural. Essas membranas pleurais são revestidas por células mesoteliais. Às vezes, o que acontece é que as fibras conseguem sair do tecido pulmonar e entram diretamente nessa cavidade aqui. E elas podem literalmente perfurar os pulmões. Elas provocam irritação contínua e, ao longo do tempo, podem gerar alterações cancerígenas nas células desses revestimentos. Selikoff precisava de mais dados para entender o problema, mas os donos das fábricas não quiseram compartilhar os prontuários médicos dos trabalhadores. Selikoff precisou ser criativo. Na Segunda Guerra, muitos trabalhadores de estaleiros da Marinha passaram por checagens federais de antecedentes. Milhares desses homens haviam trabalhado com amianto para isolar navios. Então, usando registros de pessoal do FBI da época da guerra que sobreviveram, Selikoff começou a rastreá-los e, um por um, cuidadosamente reconstruiu seus históricos médicos. O que surgiu não foram apenas algumas tragédias isoladas, mas sim um padrão em que a exposição se mostrou mais mortal do que o próprio combate. 8,6 a cada 1.000 militares morreram em combate, enquanto 14 a cada 1.000 trabalhadores de estaleiro morreram posteriormente de cânceres relacionados ao amianto. Selikoff iniciou uma investigação formal com centenas de trabalhadores de isolamento com amianto, e o que ele descobriu confirmou os seus temores: asbestose generalizada e incapacitante. Dezenas de casos de mesotelioma, taxas de câncer de pulmão 7 vezes acima do esperado e triplo nos cânceres gastrointestinais. Em 1964, ele organizou uma conferência na Academia de Ciências de Nova York, onde essas evidências foram apresentadas publicamente e oficialmente registradas pela primeira vez. Esse foi o momento em que o amianto deixou de ser visto como um material milagroso moderno e passou a ser reconhecido como uma crise de saúde pública. Mas a indústria do amianto reagiu, tentando desacreditar Selikoff. Grupos de pesquisa financiados pela indústria publicaram artigos que minimizavam o risco da exposição e consideravam exageradas as descobertas de Selikoff. Eles lançaram uma campanha de relações públicas para desacreditá-lo, chamando-o de alarmista e espalhando o boato de que não era médico de verdade. Só porque ele se formou em medicina na Escócia? Mas Selikoff continuou. Ele continuou publicando dados sobre os efeitos devastadores da exposição ao amianto na saúde. Ele trabalhava 18 horas por dia registrando cada paciente que lhe escrevia. Ele procurou formuladores de políticas e líderes mundiais para pedir ações contra o amianto. Selikoff, o lendário médico que organizou esta conferência nos anos 70, descobriu que drogas intravenosas estavam sendo contaminadas por filtração de amianto. As pessoas não só consomem, mas injetam isso diretamente na veia. Na década de 70, ninguém podia mais negar isso.
Mineiros, operários de fábricas, isoladores de estaleiros e outros expostos ao amianto décadas antes, agora apresentavam vários tipos de câncer em grande número. A exposição ao amianto está associada a vários tipos de câncer. O tecido pulmonar tem vasos linfáticos. Eles estão presentes em todo o corpo. As fibras de amianto, às vezes sozinhas, podem migrar para os vasos linfáticos e às vezes os glóbulos brancos as levam para o sistema linfático. Ao atingir o sistema linfático, há potencial para se espalhar por todo o corpo. Autópsias encontraram fibras em quase todos os órgãos do corpo: cérebro, medula óssea, baço, intestinos, pâncreas, próstata, ovários, tireoide e fígado. Em todos os tecidos que essas fibras atingem, provocam a mesma reação em cadeia. Imagina os glóbulos brancos com personalidades, todos irritados porque não conseguem engolir a fibra de amianto. Eles criaram um termo chamado essencialmente fagocitose frustrada. Eles começam a liberar compostos como espécies reativas de oxigênio que podem causar danos às células ao redor e, o mais importante, danos ao DNA. Essas células podem se dividir descontroladamente ao se agrupar, formando aglomerados chamados de células de câncer. Tribunais dos Estados Unidos foram inundados de processos contra empresas como a Jones Manville, com danos do amianto bem documentados e informações disponíveis. As empresas deveriam saber que seus produtos eram perigosos. Elas deveriam saber o que está razoavelmente disponível no domínio público sobre os perigos do amianto. Se eles podem ler patentes de amianto, eles podem ler artigos de patologia sobre amianto. Mas as empresas negaram. Era preciso uma prova definitiva de que sabiam que seus produtos matavam os trabalhadores. Então, um advogado, Carl Ash, percebeu algo estranho. No relatório de 1974 dessa grande empresa de amianto chamada Hybestos Manhattan. Veja, nesse relatório, a empresa sugeriu que, na verdade, vinha investigando os riscos à saúde do amianto desde a década de 1930. Então, Ash começou a investigar. Ele solicitou documentos internos, mas a empresa inicialmente disse não encontrar muitos. Então, inesperadamente, Ash recebeu uma caixa de arquivo cheia de documentos, cuidadosamente guardados pelo ex-presidente da Hybestos Manhattan, Sumner Simpson. Em 1935, uma revista entrou em contato com Simpson porque queria escrever um artigo sobre asbestose. Pouco depois, o próprio Simpson procurou o advogado da Jones Manville, Vandiver Brown, dizendo: "Acho que quanto menos falarmos sobre o amianto, melhor para nós." Brown respondeu: "Concordo que nossos interesses são melhor atendidos se o amianto tiver o mínimo de publicidade." Os documentos mostraram que, nos anos 1930, a Hybestos e a Jones Manville contrataram o Saranac Laboratories para estudar o amianto em animais. Mas as empresas insistiam em controlar o que seria divulgado desses estudos, como aponta uma carta de Vandiver. Também entendemos que os resultados obtidos serão considerados propriedade daqueles que estão fornecendo os fundos necessários. Quem vai determinar se, em que medida e de que forma eles serão divulgados? Os laboratórios Saranac concordaram com uma cláusula, mas após a morte do pesquisador principal em 1946, as empresas decidiram que nada seria publicado se contivesse algo considerado inaceitável, especialmente qualquer indicação de que o amianto causa câncer. Quando os laboratórios Saranac concluíram a pesquisa, as empresas editaram o relatório e ocultaram as evidências. Esta é uma cópia original do manuscrito com seções inteiras riscadas. Outros documentos eram ainda mais incriminadores. Um responsável médico da Jones Manville mais tarde testemunhou que, até 1971, a empresa tinha uma política de não informar aos trabalhadores se seus exames físicos mostrassem sinais de asbestose ou cânceres pulmonares relacionados ao amianto. Em depoimento, uma testemunha lembrou de reunião nos anos 40 com o presidente da Jones Manville, questionando por que não alertavam aos trabalhadores sobre o amianto. Como a testemunha se lembra, eles perguntaram: "Você quer dizer que deixaria eles trabalharem até caírem mortos?" Ao que o presidente respondeu: "Sim, economizamos muito dinheiro desse jeito." Quando os documentos de Sumner Simpson surgiram, revelaram um novo escândalo industrial, o padrão da indústria. Não tivemos defesa, tudo desmoronou. Comparou-se à ocultação dos riscos do tabagismo pela indústria do tabaco e aumentaram os processos judiciais. Cada caso trazia novas descobertas, e cada rodada de investigações expunha uma cobertura mais ampla e coordenada. Desde que o termo asbestose surgiu em revistas médicas nos anos 1920, a Jones Manville buscou controlar o mercado ao redor.
Primeiro, eles adquiriram a maior empresa de Rockwell. Depois compraram uma firma que detinha a chave. Patentes para isolamento de silicato de cálcio, agora possíveis sem amianto. Ao mesmo tempo, as empresas que tinham isolamento sem amianto foram incentivadas a criar linhas de produtos com amianto. Com cada aquisição ou incentivo, outro potencial concorrente perdia a capacidade de denunciar o amianto e dizer: "Ah, nós temos um produto livre de amianto." Assim, cada um, por sua vez, tornou-se membro dessa conspiração do silêncio. Assim, a indústria do amianto garantiu a sua sobrevivência, impedindo manifestações contra ela. Sugerimos que você considere o amianto para as paredes da sua casa. São decisões de negócios, e as pessoas que as tomam são empresários. Quero dizer, a palavra moralidade ou obrigação moral é quase inexistente nos documentos corporativos. Em 1982, Jones Manville entrou com pedido de proteção contra a falência. O Conselho de Administração da Manville Corporation determinou que a empresa deve entrar com pedido de reorganização sob o capítulo 11 da Lei de Falências. Não porque estavam falidos, mas numa medida amplamente vista como uma forma de proteger a empresa de uma enxurrada de processos relacionados ao amianto. Apesar de todas as evidências contra eles, a Jones Manville sobreviveu. Eles continuam operando até hoje, embora não produzam mais amianto. Entre 1940 e 1980, a indústria do amianto, liderada pela Jones Manville, expôs cerca de 21 milhões de americanos a essas fibras. As mortes relacionadas ao amianto chegaram a pelo menos 8 a 10 mil pessoas todos os anos, com muitos outros sofrendo de doenças pelo resto da vida. Em 1989, a EPA emitiu uma regra para eliminar quase todo o uso de amianto nos Estados Unidos, e isso deveria ter sido o fim da história. Mas a indústria processou imediatamente, não porque alguém contestasse que o amianto causa câncer. Isso já era inegável nesse ponto, mas por uma questão técnica legal. Veja, de acordo com a lei, a EPA tinha que provar que uma proibição total do amianto era a única solução, e que qualquer coisa menos do que isso não seria suficiente. Isso era uma tarefa quase impossível. A indústria afirmou não ter feito isso, e os tribunais dos Estados Unidos concordaram. Assim, em 1991, decidiram que a EPA não cumpriu esse padrão legal restrito. E com isso, a proibição do amianto ficou completamente parada. Mas naquela época, o amianto já tinha se tornado tão arriscado financeira e legalmente para as empresas que o fabricavam ou utilizavam que seu uso geral realmente diminuiu. No final das contas, depois de anos tentando definir e regulamentar o amianto, a única coisa que realmente permaneceu foi uma definição, e uma definição bem restrita. Crisotila e 5-anfibólios eram os únicos minerados vendidos e usados em fábricas, tornando-se assim os 6 oficiais. Minerais de amianto e qualquer coisa similar, mesmo parecendo fibra ou sendo potencialmente perigosa, não contam. A FDA, pela primeira vez em 50 anos, está considerando testar a presença de amianto em cosméticos e pó de talco. Traços disso agora foram detectados na areia de brincar das crianças. Milhares de pessoas estão alegando que desenvolveram vários tipos de câncer após anos usando o talco para bebês da Johnson & Johnson. Isso é tudo o que você juntou todos esses anos? Não, não é tudo, mas essa caixa está cheia de todos os produtos da marca Claire que eu encontrei. Agora com amianto, tudo o que as menininhas poderiam querer para guardar sua maquiagem. Tipo, sei lá, que tal caixinhas brilhantes, né? E tem um celular. Sim. Certo, com sombra de óleo sobre ele. Certo. Tem amianto aí, tem amianto no unicórnio. Em tudo isso. Sim, todos esses têm amianto neles. Comecei a ver fibras de amianto em todo lugar. Em todo lugar? Ok. As sombras, o blush, todos tinham fibras de amianto, tudo bem. Uau, ok. Que ano foi esse? 2017. Eu achei que fosse tipo 1980 ou algo assim. Não, 2017? Sim. Uau. O fabricante respondeu que não havia possibilidade. E eles patrocinaram outro laboratório para analisar as mesmas amostras e disseram: não, nada disso contém amianto. É tudo fragmento de clivagem ou argila sepiolita ou algo do tipo. E isso era uma bobagem, certo? Liguei para amigos em todo o país e disse: ei, você tem uma loja Claire's perto de você? Consegue encontrar a caixinha brilhante e me enviar o quanto antes? Tem Claire's em todos os shoppings dos Estados Unidos. Depois pesquisei e vi que está em shoppings do mundo todo, em todo lugar, e acabei testando a Claire's.
Do Brasil ao Japão, passando por Londres, encontrei amianto. Não se preocupe, certo? Então isso virou uma grande história, né? E agora acho que você não consegue mais comprar muitos cosméticos à base de talco na Claire's. Mas foi uma batalha que durou vários anos. Esses são produtos diferentes que eram vendidos em lojas de brinquedos, tipo aqui está o kit de espião secreto. E você vê, tem um kit de impressões digitais ali, né? E nesse kit de impressões digitais havia um pó no qual encontrei fibras de amianto, giz de cera do Mickey Mouse. Eu encontrei amianto neles. Agora, ninguém está colocando amianto de propósito em maquiagem ou brinquedos infantis. Então, como algo que sabemos que é mortal acabou em todo lugar? Bem, isso é uma consequência infeliz de onde o amianto se forma, e nenhum lugar deixa isso mais claro do que Libby, Montana. Falar sobre isso parte meu coração. A mina de vermiculita fica a cerca de 8 ou 10 quilômetros ao norte. Vermiculita é um mineral que é usado em tudo, desde isolamento até proteção contra fogo e até mesmo em terra para vasos. Ela é inofensiva. O problema é que a vermiculita de Libby se formou misturada com fibras de amianto anfibólio, e a mesma coisa acontece com outros minerais que extraímos, incluindo coisas como talco. É assim que o amianto vai parar em produtos como os que vimos no laboratório do Sean. E o pior de tudo, a empresa que era dona e operava a mina, W.R. Grace. Eles sabiam que o minério continha amianto, sabiam que as pessoas estavam ficando doentes e não avisaram a cidade. Na verdade, eles tentaram encobrir isso por quase 30 anos. Havia centenas de trabalhadores lá. Quando os mineiros voltavam para casa, suas roupas ficavam cheias de poeira, contaminando filhos e esposas, que também adoeciam e morriam. Mas os médicos lá em cima, em Libby, eles sabiam muito bem. Além das doenças pulmonares e cânceres ligados ao amianto, pesquisadores descobriram que algumas doenças autoimunes tinham taxas quase 6 vezes maiores do que a média nacional. E quando a situação de Libby chegou às manchetes, em 1999, os repórteres documentaram quase 200 mortes em uma cidade com menos de 3 mil habitantes. Pode levar 20 anos para se manifestar, mas logo você fica completamente sem ar e morre por asfixia. Percebia pelo telefone, pela voz, o quão avançado estava o estado da pessoa rumo à morte, pois nenhum sobreviveu. Finalmente, em 2009, a EPA declarou emergência de saúde pública em Libby, chamando de o pior caso de envenenamento industrial de uma comunidade na história dos Estados Unidos. Mas Libby é só a ponta do iceberg. Porque por décadas, a W.R. Grace enviou vermiculita de Libby para todo o país e, junto com ela, o mortal amianto anfibólio que acabou em milhões de casas como isolamento de sótão. Grace também criou um spray à prova de fogo usado em estruturas de aço de prédios altos. Em 1970, mais da metade dos prédios de vários andares construídos nos Estados Unidos usavam esse spray à prova de fogo, incluindo o World Trade Center. Esse spray, porém, foi comercializado como livre de amianto segundo investigação posterior do New York Times. Grace pressionou órgãos reguladores para que produtos com menos de 1% de amianto não fossem regulamentados. Grace afirmou que não havia comprovação do perigo de quantidades tão pequenas. Isso ficou conhecido como Regra de 1%, ou Regra Grace. Essa decisão não afetou apenas os produtos da mina de Libby, ela remodelou a forma como o amianto era detectado, regulamentado e ignorado em todos os lugares. Certo. Quando aconteceu, eu sabia que havia amianto e comecei a ligar. Perguntei, o que vão fazer? Como vão proteger as pessoas? Agora isso está em todo lugar. Você viu as nuvens de poeira? O 11 de setembro se tornou o maior teste prático de detecção de amianto após um único evento catastrófico. O pó é tão fino que não se vê. Quando a EPA começou a coletar e analisar amostras do pó, escolheu um método usado em nosso laboratório, microscopia de luz polarizada, ou PLM. Mas o PLM tem duas grandes limitações. Primeiro, dificuldade para detectar amianto se estiver em menos de 1% do peso da amostra. E segundo, ele só consegue ver as fibras que são aproximadamente mais longas do que 5 micrômetros ou mais largas que cerca de 1/4 de micrômetro.
Assim, as menores e frequentemente mais perigosas fibras, como as pulverizadas no desabamento das torres, são difíceis de detectar apenas com o PLM. Para identificar essas fibras com precisão, é necessário usar microscopia eletrônica de transmissão, ou TEM. Enquanto na microscopia óptica atingimos cerca de 1000 vezes de ampliação, aqui chegamos a cerca de 1 milhão de vezes. Mas o que precisamos ver é quais são as fibras mais finas que potencialmente podem entrar no seu pulmão sem ter usado um TEM. A EPA declarou que o ar de Nova York era seguro. Tudo o que testamos, incluindo amianto, chumbo e COVs, está abaixo de qualquer nível de preocupação para a saúde pública em geral. Mas alguns pesquisadores, depois do 11 de setembro, realmente fizeram estudos com TEM. Detectaram amianto em níveis bem superiores aos limites de segurança da EPA na maioria das amostras. O relatório alertou ainda que muitas dessas fibras, por serem menores do que o normal, eram especialmente perigosas. Eles publicaram seus resultados no site da Associação Americana de Higiene Industrial, mas em poucas horas a postagem desapareceu. Menos de 24 horas depois, os pesquisadores foram avisados de que foram dispensados do trabalho no Marco Zero. Um ex-investigador-chefe da EPA mais tarde foi à CBS e disse que acredita que a agência usou deliberadamente métodos de teste incorretos e minimizou o perigo. A cidade de Nova York mentiu diretamente sobre os resultados dos testes de amianto no ar. Quando finalmente divulgaram os resultados, eles os adulteraram. Não sabemos se isso é verdade, mas o PLM ainda é muito usado para detectar amianto por ser mais rápido, barato e fácil de aplicar. Mas sabemos duas coisas. Primeiro, o método PLM não era sensível o suficiente para detectar se havia fibras de amianto na poeira no Marco Zero, e segundo, a EPA tinha outros métodos mais sensíveis disponíveis para eles. Quaisquer que fossem os motivos, o resultado foi o mesmo. Os nova-iorquinos foram informados de que o ar estava seguro quando, na verdade, não estava. E até dezembro de 2023, 6.781 daqueles que foram registrados no programa de saúde do World Trade Center morreram, seja por alguma doença ou por câncer, ligados apenas ao tempo que passaram nas proximidades do Marco Zero. Mas mesmo que a EPA tivesse usado o método TEM, a resposta ainda não seria simples, porque mesmo assim, os pesquisadores esbarram em um problema mais básico. O que realmente é considerado asbesto? Há asbesto no ar, há asbesto no solo, há asbesto na água, há asbesto no corpo. Todas essas regras de contagem são baseadas em fibras que não são super longas, mas são muito mais longas do que a grande maioria das fibras de anfibólio de Liebig, por exemplo. E a grande maioria das fibras que são inaladas. Então, eles nem estão contando essas, nem estão procurando por elas. As formas como estamos neste momento dizendo às pessoas se elas estão sendo expostas ou não é uma mentira. E quando fibras mais longas se quebram, formando esses chamados fragmentos de clivagem, eles também não são contabilizados. Sim, existe todo um esforço para dizer, sim, se foi quebrado não é perigoso. Mas existem tantos artigos por aí que mostram que, se você colocar fragmentos de clivagem puros em camundongos, eles ficam muito doentes. Isso importa quando você está em um lugar assim e percebe. O pó pode ser visto como contaminado por amianto por uma definição e seguro por outra. Ninguém esperaria encontrar amianto aqui. Para esclarecer, não havia minas, locais industriais, nem histórico de uso comercial de amianto em Nevada. Mas os geólogos Brenda Buck e Rod Metcalf encontraram amianto espalhado por aproximadamente 1 milhão de acres nos arredores de Las Vegas. Processos geológicos transportam esses materiais. E sabe, antes da erosão começar, eles estavam apenas nas rochas de base ao longo da frente das montanhas. Agora estão nos sedimentos lá embaixo, estão em um afluente aqui. O problema dessas substâncias naturais é que representam só uma pequena porcentagem na rocha, e ainda menos no solo, mas esse material vai parar no ar. Comunidades inteiras podem estar respirando isso e ficando doentes sem saber, então Brenda e Rod tentaram alertar as pessoas. No fim de 2012, eles reuniram as descobertas para apresentar na Conferência da Sociedade Geológica da América. Mas antes mesmo de a conferência começar, o resumo chamou a atenção de um jornalista que fez uma reportagem sobre o caso, e foi aí que a resistência começou. O estado de Nevada logo enviou uma notificação de cessar e desistir, e as autoridades passaram a questionar os métodos de Brenda e Rod. Se você for para Las Vegas, será exposto ao amianto, algo que eles tentaram esconder.
Toda vez que eu entrava em Boulder City, tinha um oficial me seguindo em menos de 1 minuto. A mensagem era clara: não investigue mais. Bem, nós decidimos investigar mais, então dirigimos até o deserto para um local popular de off-road, para testar se realmente existe amianto na poeira ao redor de Las Vegas. Beleza, estou preso aqui em um buggy, vou descer até aquela bacia e o Sean instalou alguns coletores de poeira com receptores na minha zona de respiração. Assim podemos saber quanto amianto eu inalaria com a poeira levantada. Você está vendo aqueles círculos ali? Sim, você estava mandando ver lá embaixo. Do ponto de vista geológico, alguma observação? Hoje choveu. Pensei nisso enquanto observava. Pode não ter muita poeira, mas essas amostras eram do ar que você respirava. Percebi que os filtros estão um pouco amarelados. Ah, isso é bom, o que significa que realmente conseguimos pegar um pouco de poeira. Ainda não sabemos o que tem nela, mas tem alguma coisa ali. O plano original era fazermos isso no leito seco do lago, perto de Boulder City, onde a maioria pratica off-road. Eles acampam, fazem sessões de fotos e até fotos de casamento, só não no dia em que estávamos lá. Beleza, estamos aqui no leito seco do lago, supostamente em Las Vegas, onde no único dia em que estamos aqui, o lago decidiu não estar seco em nenhum sentido da palavra seco. Então, o que vamos fazer é colocar o equipamento, coletar algumas amostras e descobrir quanto amianto realmente existe neste material. Vamos fazer uma terceira coisa, vamos até aquela ilha. Beleza, peguei as amostras. Próximo passo, levar para o laboratório. Bom ver vocês, pessoal, isso é legal. É, bom te ver também. Bem, estamos aqui por uma coisa, eu acho. Que tipo de resultados a gente conseguiu agora? O grande momento, rufem os tambores, por favor. Eu analisei primeiro as amostras de ar do bug, aquelas amostras que você tinha no ombro esquerdo e direito. Não encontrei nenhuma fibra de amianto. Ok, bom, acho que isso é um certo alívio. Fico feliz que tenhamos feito a demonstração e, de certa forma, feliz por não termos encontrado nada, porque tenho quase certeza de que tirei minha máscara em alguns momentos. Já estive nessa situação de não encontrar nada. Ah, mas espera aí, eu estava respirando naquela hora. Exatamente. E quanto às amostras no leito seco do lago? Mais uma rufada de tambores? Tudo bem. Eu encontrei asbesto anfibólio. Uau, certo. Está lá, está lá. Eu contei o número de fibras, a área do filtro que analisei, e eu descobri que tínhamos entre 30 e 50 milhões de estruturas de amianto por grama de lama por onde estávamos andando. Uau, só de pensar que paramos no acostamento, andamos uns 30 metros, pegamos 3 amostras e todas tinham essas concentrações incrivelmente altas de amianto ali mesmo. Não é como se tivéssemos que sair procurando. O solo muito úmido foi uma sorte para nós, porque agora sabemos que há amianto nesse solo. Pense nos caras que atravessam ali de jipe quando é um lago seco. Esse era nosso plano inicial. Passeio de buggy ali. Não paro de pensar nas pessoas que passam sempre por aquela estrada. Devem parar, descer lá, só chutar poeira e pedras. A gente sabe que fizeram isso, a gente sabe que fizeram isso. E não tem nenhuma placa para te avisar que tem algo errado com o lago seco. Não foi como se tivéssemos descoberto isso. Esses dados estão disponíveis desde outubro de 2013, que é a data real de publicação do estudo sobre o potencial de exposição humana ao asbesto natural no sul de Nevada, por Brenda Buck e outros. Então, há 13 anos temos esses dados. Não é como se tivéssemos redescoberto alguma coisa. E essa é outra coisa que é realmente difícil nessa ciência. Você precisa que o público esteja ciente, mas não quer assustá-lo. Então, como encontrar o caminho certo? Isso potencialmente será visto por dezenas de milhões de pessoas. Então, existe alguma mensagem que você gostaria de transmitir?
Esse é um risco natural, assim como muitas coisas na vida. É muito bom que as pessoas saibam se a casa delas está ou não em uma zona de enchente, certo? É muito bom saber sobre os riscos de terremotos, é muito bom saber sobre furacões e tornados. Bem, esse é só mais um risco natural. E se você tem a informação, então pode tomar decisões melhores para viver uma vida mais saudável. Um grande problema é que o amianto no mundo real não corresponde à forma como ele é regulamentado. Veja esta fibra. Ela vem de uma amostra do mesmo amianto azul do local nos arredores de Las Vegas que visitamos no início do vídeo. Acho que temos duas fases diferentes, pelo menos de anfibólio aqui, porque é amarela nesta orientação, mas também azul nesta orientação e no mesmo feixe de fibras. Então temos uma mudança de fase daqui até aqui. Então, essa única fibra, na verdade, são dois minerais, e essa complexidade também aparece na sua estrutura, sob o microscópio eletrônico. Um lado pode atender à definição de asbesto, o outro pode não atender simplesmente por causa do seu formato. Então, uma única fibra pode se enquadrar em um dos 6 minerais de asbesto nomeados e regulamentados. Se você olhar para um lado, mas o outro seria completamente não regulamentado, embora seus pulmões não se importem com essas categorias. A fibra de asbesto, você vai encontrá-la em todo lugar. Não é uma rocha comum, nem uma única rocha, na verdade, mas um grupo de minerais relacionados com características em comum, mas em graus variados. A maioria dos especialistas vai dizer que asbesto não é um termo mineralógico ou geológico. É um termo comercial, mas isso é simbólico. Por que eu digo isso? Porque não é apenas um termo comercial. Agora, sabemos que o asbesto pode te matar. Se formos dizer isso, precisamos defini-lo pelos efeitos à saúde, mas não fazemos isso. Então, o que estamos realmente fazendo a respeito? O sistema era tão complexo, era tão oneroso, que nosso país nem sequer conseguiu manter uma proibição do amianto, um conhecido agente cancerígeno que mata até 10 mil americanos todos os anos. Em 2016, o Congresso tentou corrigir esse sistema falho. Eles aprovaram uma emenda dando à EPA novos poderes para avaliar e restringir produtos químicos perigosos, incluindo o amianto. Acho que é hora de assinar a Lei de Segurança Química Frank R. Lautenberg para o século XXI. Mas então, o progresso estagnou novamente. Durante o governo Trump, o fortalecimento das regras sobre o amianto desacelerou muito. Trump elogiou o amianto por anos. Muita gente no meu setor acha que o amianto é o melhor material à prova de fogo já feito. Só em 2024, os Estados Unidos proibiram o uso do amianto crisotila, mas a medida não inclui os outros 5 tipos e ainda permite que alguns fabricantes tenham até 12 anos para eliminá-lo gradualmente. Ela não aborda o que fazer com o amianto que já está em escolas, casas e outros prédios, nem resolve nenhuma das inúmeras brechas de classificação, identificação e detecção. E também não trata do amianto presente no meio ambiente. Além disso, a EPA já está sendo processada novamente. Houve forças enormes das indústrias comerciais para fazer parecer que não é tão ruim quanto realmente é. E para encontrar maneiras de permitir que continuem usando o material. Esse é um fato muito triste sobre a forma como tomamos decisões no nosso país e em outros países. Tudo é movido pelo dinheiro. Pelo menos os Estados Unidos buscam certa moderação, ao contrário de outros países. Em 2019, a Índia importou mais de 350 mil toneladas de amianto. Prevê-se que, nas próximas décadas, 6 milhões de pessoas possam desenvolver doenças relacionadas ao amianto lá. Situações semelhantes ocorrem em vários outros países da Ásia. Na verdade, encontramos este site onde parece que você pode simplesmente comprar tecido de amianto feito na China, mas por favor, não faça isso. E todo o amianto que já extraímos, mesmo depois de pararmos de usá-lo, ainda está por aí. O amianto não se decompõe naturalmente no meio ambiente, então você deveria se preocupar? Bem, ter amianto em casa não significa automaticamente que seja perigoso. Se você tem amianto no teto e não faz furos nele, provavelmente vai ficar tudo bem. O amianto se torna um problema se as partículas ficam suspensas no ar, mas quem sabe qual casa tem amianto? Onde todo esse amianto está? Quem vai cuidar disso e como?
Então, muitas das respostas para essas perguntas simplesmente ainda não existem. Mas se você está preocupado com a exposição ao amianto, confira os links que colocamos na descrição. Acho que grande parte do problema é que as pessoas assumem que o amianto é um problema resolvido. E eu vou ser o primeiro a admitir que caí nessa linha de pensamento. Aqui está o final que escrevi para o nosso vídeo sobre produtos químicos não degradantes. Já enfrentamos isso antes com a gasolina com chumbo, o freon e o amianto. E em todas as vezes pesquisamos e decidimos eliminar esses produtos químicos. Eu estava completamente alheio. Vamos olhar para a nossa história e o que fizemos com o tabaco? Todo mundo fumava, certo? Seria inadequado da minha parte não oferecer um cinzeiro, mesmo que eu não fosse fumante na época. Todos os cientistas das grandes empresas de cigarro afirmavam que o tabaco nunca fez mal a ninguém. Mas por causa do clamor público e do reconhecimento de que fumar causa doenças, todo mundo conhece alguém que morreu por causa do cigarro. Neste momento, você pode descobrir que doenças relacionadas ao amianto já te afetaram de alguma forma que você ainda nem sabe. Eu não sabia que o meu avô morreu por causa do amianto, que meu pai está morrendo, muito provavelmente por causa do amianto. Eu sabia disso quando comecei a olhar o amianto no microscópio? Não, eu sabia disso quando troquei os freios dos jeeps em que eu andava? Não, eu sabia disso quando corria por poeira que continha amianto? Não, agora eu sei. Quase todos os cientistas e jornalistas entrevistados concordaram. Essa história é difícil de divulgar. Eles sofreram pressão econômica e política, tiveram pesquisas abafadas e alguns até receberam ameaças de morte por relatarem essa história. É um assunto desconfortável, mas eu acho que são esses assuntos desconfortáveis que mais importam, que têm o potencial de fazer um bem maior. No entanto, são justamente esses que são os mais desconfortáveis de assistir. Então, eu realmente agradeço por você ter ficado até o final e encarado a verdade, se conscientizado e se tornado parte da solução. Então, talvez agora mais do que nunca, obrigado por assistir